Porque a gente está acostumado a ver a vida inteira, né? As pessoas falando que para emagrecer tem que fechar a boca e fazer exercício, que não tem outro jeito. Você tem que ter um gasto calórico maior do que o que você consome, e é só isso. Fecha a boca e faz exercícios, e não existe outro caminho. E aí nessas pessoas vão fazendo uma dieta, 2 dietas, 3, 5, 10, e emagrecem, depois engorda, emagrece, depois engorda. Vai ficando mais difícil. Vai ficando cada vez mais difícil, porque o corpo para de responder como respondia antes, e a pessoa vai se sentindo fracassada, como se o problema fosse dela, né? Então, assim, o movimento Change vem dizer para as pessoas que não é esse o caminho, porque as dietas restritivas não funcionam. Aí eu queria te perguntar, Júnia, que é a nossa Nutri das galáxias do movimento Change, por que dieta não funciona? Nossa, essa pergunta é ótima, né? Por que dieta não funciona? Eu posso ficar aqui o dia inteiro te respondendo isso, mas eu vou tentar ser bem rápida. Primeiro que dieta tem uma conotação muito pejorativa, né? Você acha que dieta é restritivo. Se a gente for lá no dicionário e ver literalmente o que significa dieta, dieta é o que você come durante o dia, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. Então, primeiro a gente tem que diminuir esse peso da palavra dieta. Mas como dieta tem o peso, né, adquirido aí pela sociedade e de restrição, é exatamente isso. Restrição gera compulsão. Restrição você não consegue sustentar para uma vida. E o que a gente prega, o que eu acredito como profissional de saúde, é um emagrecimento com saúde, né? E um emagrecimento que seja realmente efetivo, que ele realmente funcione para uma vida toda. Não adianta só você emagrecer. Você só emagrecer, você consegue. Você faz um monte de estratégias nutricionais, inclusive orientadas, embasadas cientificamente, mas essas estratégias se sustentam para a sua vida? Porque tem um cardápio ali que tem que seguir todo dia. Imagina você chegar, ter que andar com esse cardápio e você não conseguir parar para pensar e ter você a sua opção de escolha, né? Então você tem um cardápio ali, você vai seguindo. Você segue uma semana, você segue 2 semanas, você segue um mês, se você é muito disciplinada, você segue um pouco mais de um mês, mas você não aguenta mais seguir um cardápio desse. Aí vai para uma festa, você não sabe o que fazer. Da ansiedade. Você não sabe o que fazer, você já tá de saco cheio, você não aguenta mais comer a mesma coisa, e você vai lá e fala assim, eu já tô me matando, eu mereço, eu preciso, só hoje. Aí você vai lá, chuta o balde, que não é chutar o balde, você isola o balde, e aí você morre de culpa no dia seguinte, e aí tem 2 opções. Ou você vai no já que eu chutei o balde, ou você continua chutando o balde, você continua chutando o balde pra sempre, ou você começa a ficar depressivo, eu não aguento, eu não consigo fazer dieta, eu nunca vou ser magro. Então a gente tem que parar e pensar. Primeiro a gente tem que entender sim o processo, e quando você fala, é importante ter um balanço energético negativo? Sim. Esse é o primeiro ponto. Mas que é o não balanço? É só, né? Exatamente. Aí é que a gente tem que entender que a coisa não é simplista assim. Não é só fazer um cálculo, não é só comer menos e gastar mais. Isso precisa, se a gente pensar fisiologicamente, sim, esse é o ponto-chave. Mas como que você vai fazer isso? O que está influenciando isso? A sua microbiota, o seu intestino te influencia, né? Os seus hormônios te influenciam. Eu falo que muito mais, ao invés de contar calorias, você tem que aprender a controlar os seus hormônios. O seu sono te influencia, a sua genética te influencia, os seus comportamentos, e isso é muito importante, a forma como você lida com as suas emoções é importante. Quantas vezes a gente vê, tanto no grupo, eu vejo em consultório, as pessoas trocando a fome emocional por uma fome física, né? Quantas vezes você se abraça com uma comida? Eu trabalhei demais, então eu mereço comer esse pote de sorvete. Eu tô triste, então eu vou comer esse bolo inteiro. Eu tô feliz, eu vou comer. Não é assim. A gente não precisa parar de gostar das coisas que a gente gosta de comer. A gente não precisa abandonar memórias afetivas que a gente tem com a comida. Isso é importante, isso faz
faz parte. E na hora que a gente entende que é possível, sim, emagrecer, permanecer magro, comendo o que a gente gosta, mas na hora certa, na quantidade certa, fazendo escolhas, a gente consegue emagrecer e a gente consegue permanecer magra. A gente tira aquela cabeça da restrição. Porque sabe aquela coisa quando você fala assim, você não pode comer isso? Aí que você fica pensando naquilo o tempo inteiro. Eu, na minha adolescência, eu nunca tive sobrepeso, mas eu sempre precisei perder 2, 3 quilos por causa da minha vida de atleta e tal. O meu pai chegava, ele me dava 2 quadradinhos de chocolate, de uma barra de chocolate, assim, e escondia o resto da barra. Parecia que tinha, gente, um diabo na minha cabeça falando assim, tem chocolate ali, tem chocolate ali, tem chocolate ali. Mas ele era proibido, eu não podia comer. Te afetava emocionalmente de alguma Eu não forma. conseguia dormir enquanto eu não ia lá e destruía a barra de chocolate. Eu comia escondido da família inteira. Então a restrição ela tem um efeito psicológico e um efeito fisiológico. Também, as duas coisas. Exatamente. E aí, isso que eu acho que é a coisa mais incrível quando a gente entra dentro da metodologia do Movimento Change, porque a gente consegue juntar essas duas coisas, né? A gente consegue aprender a entender e controlar de forma nutricional os nossos hormônios, pico de glicose, pico de insulina, através das nossas escolhas, através de estratégias nutricionais, e a gente consegue interpretar as nossas emoções e controlar essas emoções e entender ela melhor. Essa união que faz com que a gente consiga evoluir num pensamento que não é só de um dia, que não é só de uma semana, é um estilo de vida novo, é uma forma de se comportar totalmente diferente do que a gente fez a vida toda.